Olá, estamos de volta para as aulas da nossa matéria de Introdução ao Estudo da Teologia. E hoje é a aula de número 2 do curso de Bacharel em Teologia, da matéria Introdução ao Estudo da Teologia. Então, a aula de hoje ela tem como tema a estrutura teórica da teologia. A estrutura do conceito teologia já permite identificar algo de sua natureza. E, antes de tudo, a teologia se atribui o direito de ser ciência. E esta pretensão não está isenta de uma série de dificuldades. E o primeiro ponto aqui interessante a considerar é a teologia como sabedoria, saber e crítica. Sabedoria, saber e crítica. Vamos então à teologia como sabedoria. No centro da teologia está Deus. Deus é o mistério insondável. E a Sagrada Escritura, a Bíblia, a Palavra de Deus, abre aos seres humanos o acesso ao próprio Deus, à divindade, uma vez que o próprio Deus nelas se revelou. Deus se revelou na Escritura ou nas Escrituras Sagradas. Nos tempos dos pais da igreja, os primeiros teólogos da igreja, interessaram-se eles sobretudo pela meditação das Sagradas Escrituras, como alimento espiritual, alimentação espiritual para a piedade e também para o aperfeiçoamento cristão. E esse cultivo espiritual era em função do distanciamento das realidades temporais do mundo. Assim, a teologia se cristalizava, se solidificava como sabedoria espiritual, usando até mesmo as categorias platônicas e neoplatônicas. Eu diria categorias e não os conteúdos. Apenas a estrutura da época e não o conteúdo. Portanto, a mensagem cristã tem um outro conteúdo. E mergulhar nos escritos teológicos da chamada patrística dos pais da igreja era a mesma coisa que se inundar e alimentar a igreja com oração, o fervor e vigor espiritual. E desta maneira a teologia, como sabedoria, diz respeito à totalidade da pessoa na relação com Deus. Portanto, uma relação não parcial, mas uma entrega total, uma relação total entre o crente e Deus. A teologia como sabedoria, ela se opunha a um saber teológico mais analítico e lógico das realidades individuais em benefício de um conhecimento que se insere cada coisa e tudo no todo da realidade estabelecida por Deus, originada e ordenada por Deus. Isso quer dizer que valoriza-se a dimensão do espírito humano aberto ao mistério. O espírito humano aqui é todo o ser humano integral, aberto ao mistério que é Deus, envolvendo, portanto, a totalidade da pessoa. E aí vai bem de encontro mesmo ao platonismo, até mesmo ao neoplatonismo. A antropologia platônica favoreceu tal leitura da realidade estabelecida por Deus ao considerar o ser humano como corpo, alma e espírito. Você chama isso de tricotomia. Desta forma, um texto da Escritura tem a carne do sentido literal, a alma do sentido moral e o espírito
do sentido mais perfeito, que somente se alcança até a vida eterna, aí inclui componente escatológico. A Idade Média, ela explorou os 4 sentidos do texto bíblico: o literal, o alegórico, o tropológico e o analógico. É interessante que tem o literal, o alegórico, o tropológico e o analógico, eles têm muito em comum, são quase que sinônimos. E assim se formulou uma máxima em latim: litera gesta docet, credas alegoria, morales quid agas, cu tendas anagogia. Agostinho, de Dinamarca, no século XIII, criou esta expressão. E eis o significado: a letra ensina, litera gesta docet, a letra ensina os acontecimentos. A alegoria, o que deves crer. A moral, ao que se deve fazer. Ao que se deve fazer, e a própria analogia, onde tendes, isto é, para onde se dirige a pessoa humana, que está aberta ao mistério. Qual é a sua dimensão escatológica, para onde ela se dirige? Deste modo, a teologia ia muito além da percepção literal, racional do texto, para alcançar as alturas do sentido escatológico. Mas você deve atentar para o que aconteceu. Aconteceu um problema. Esse problema se tornou um excesso na época dos pais da igreja, na patrística, até a entrada da metafísica de Aristóteles. E houve uma ruptura posterior entre a teologia e a espiritualidade, transformando-se a teologia num saber racional. E aí é um problema seríssimo. Com a entrada do pensamento aristotélico a partir do século XI, trouxe significativo avanço sobre o pensar teológico. Por exemplo, a gramática, a dialética e a metafísica ofereceram à teologia maior rigor intelectual. Aquilo que era apenas para alimentar a alma, era espiritual, para um aperfeiçoamento cristão, agora essa estrutura vai se tornar um verdadeiro saber racional. Ela vai brilhar, a teologia vai brilhar como a rainha das ciências, como a rainha das luzes, superior a todas as demais ciências. A alta escolástica, que é a velha escola aristotélica, não perdeu o sentido espiritual na Idade Média e sapiencial da teologia, sabedoria, a teologia como sabedoria, mas acrescentou-lhe a dimensão racional. Este elemento foi acrescentado a partir do século XI. E pouco a pouco a razão mais fria destrona a sabedoria e se entroniza como normativa da verdadeira teologia. Portanto, nos momentos posteriores à Idade Média, foram sendo levantadas algumas objeções que nós vamos ver aqui nesta aula. E a primeira objeção, argumentos que fazem crítica à teologia, é que a mente humana só pode conhecer fenômenos. Fenômeno do grego é phenomenon, tudo aquilo que acontece no nível existencial humano. É fato natural, constatado e suscetível de estudo científico e que pode tornar-se objeto de experiências. Thomas Huxley, inglês, estudioso inglês, físico, foi o primeiro que aplicou aos que adotam tal posição. David Hume, também inglês, filósofo, afirmou que todo conhecimento se baseia na experiência.
Segundo ele, não podemos conhecer os atributos de Deus, porque faz parte de um outro patamar, não faz parte da nossa experiência sensorial. Immanuel Kant afirmava que o entendimento humano limita-se ao fenômeno da experiência sensorial. Só podemos conhecer fenômenos, e não o que está por trás dos fenômenos, ou os objetos transcendentes. Objetos transcendentes aí como Deus, liberdade, imortalidade. O Immanuel Kant escreveu 2 obras, A Crítica da Razão Pura e A Crítica da Razão Prática. E lá nessas obras ele mostra essa dicotomia, quer dizer, o campo da experiência é o campo dos fenômenos, e o campo transcendente é o campo em que aquilo que é inerente à própria fenomenologia não pode alcançar aquilo que é transcendente, porque está numa outra dimensão. Bem, na próxima aula, no próximo vídeo, aliás, nós continuaremos aqui, eu vou continuar explicitando essas objeções de filósofos, de físicos, de cientistas em relação à teologia. E continuando assim a nossa matéria. Então, até o próximo vídeo desta aula 2.